Olá, boa noite. Meu nome é Samuel Martins, sou membro da Igreja Videira, Goiânia. Eu gostaria de compartilhar a respeito de um aspecto em relação ao como que foi a liderança de Jesus. Como que Jesus exercia autoridade em relação aos seus discípulos. Como era Jesus como autoridade na vida dos seus discípulos. Eu gostaria de ler alguns versículos, algumas porções da Palavra de Deus que traz um pouco de lucidez, de esclarecimento nesse aspecto. E antes de nós começarmos a ler a Palavra de Deus, eu vou orar junto com você, meu irmão. Gostaria de que onde você estivesse, você curvasse a sua cabeça e orasse junto comigo. Espírito Santo de Deus, ô Espírito de vida, que o Senhor venha, Deus, ó Pai, aos nossos corações trazendo luz, trazendo vida, trazendo entendimento à sua palavra. Ó Deus, a sua palavra de Deus diz em Hebreus que a sua palavra é mais cortante e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, capaz de discernir os propósitos do coração do homem. Que nessa noite, Deus, e que nesse horário que nós, esse irmão, essa irmã, ao ouvir essa palavra, possa trazer entendimento, possa trazer vida, possa trazer revelação e divididas, Pai, do que é humano, do que é do Senhor, do que é da terra e do que é do céu. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir aqui o livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 23. Nós vemos aqui que Jesus, ele passa por uma situação, novamente, aquelas perguntas, né, dos discípulos de Jesus que a gente fica assim encantado. Como que Jesus, ele quebrava o paradigma humano e terreno. Como ele falava de uma forma tão linda e preciosa. Vamos ler. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui no versículo 22, no capítulo 22, nós percebemos que o modelo de liderança, o modelo do discipulado, o modelo do ministério de Jesus era baseado na servidão, era baseado no líder, naquela pessoa que está à frente, negar a si mesmo, os seus próprios desejos, os seus próprios desejos terrenos, humanos, para ser servo, para ser alguém que seja considerado menor entre eles. Nós vemos aqui no versículo 23 que os discípulos perguntaram qual deles seria o maior no reino do Senhor. Qual deles seria aquele que teria uma posição de destaque? Qual deles que talvez queria mandar nos outros? Quando tivesse a situação onde algum deles seriam determinados como aquele que ia ter a tomada de decisão. O que Jesus disse, que os reinos dos povos, os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então aqui, Jesus, ele fala que no mundo
No mundo natural, os que são chamados benfeitores, eles são chamados são classificados assim só porque eles dominam, porque eles são líderes, porque eles são aquelas pessoas que estão à frente, que tomam as decisões, e simplesmente por esse fato são considerados benfeitores. Mas Jesus, ele fala que nós que servimos ao Senhor, e aqueles que estão dentro desse mover do reino de Deus, não será tido assim. Pelo contrário, aquele que é maior entre o povo de Deus, entre aqueles que estão dentro do ministério apostólico, do ministério do reino do Senhor, o maior entre vós será como o menor. O maior entre nós tem que ser o menor. E aquele que dirige é como que serve. Então, assim, não há uma distinção em relação ao serviço até mesmo natural aqui, segundo o padrão bíblico, segundo o padrão da palavra de Deus. Não, a minha interpretação, o meu entendimento da palavra de Deus é que aquele que mesmo está à frente é aquele que vai servir às vezes nas coisas mais naturais possíveis, como na limpeza, como de coisas naturais mesmo, dentro do processo ali da igreja. É o que eu creio, é o que eu interpreto em relação à palavra de Deus. Que mesmo aquele que aquele que é o maior é aquele que, por exemplo, que dentro de um serviço, dentro de um evento que a igreja irá fazer, o maior vai ser o que serve. O maior vai ser aquele que vai dar exemplo de serviço. Continuando, no versículo 27 fala: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então aqui a Bíblia cita que Jesus, ele faz essa pergunta: quem está à mesa? Ou quem serve? Quem é maior? Quem que está na mesa, sentado, ou quem serve? Porventura, quem é que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então Jesus, os meus discípulos, nesse momento, onde eles estavam comendo, nesse exemplo, onde eles estavam servindo um banquete, Jesus estava em pé servindo. Jesus não estava sentado. Ele era a pessoa que servia aos seus discípulos. A gente consegue perceber isso de maneira bem notória, bem evidente, ao meu ver. Isso até mesmo em aspectos naturais, porque o natural aponta para o espiritual também. Vamos continuar. Vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também confio a vocês, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós vemos que Jesus, ele é o que? Ele é a nossa régua. Jesus, ele é a nossa medida de padrão de comportamento. Jesus que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você consegue entender a dimensão do que Jesus fez? Que isso, o fato de Jesus servir à mesa aos seus discípulos era uma coisa tão trivial, porque ele sendo rei, ele se fez homem, né? Ele se fez homem e assumiu a forma de servo. E infelizmente, ao meu ver, o que eu vejo é que muitas lideranças, muitos líderes da casa de Deus, em muitos ministérios, e até algo que a gente tem que trabalhar também isso internamente, até mesmo eu, como pessoa, como cristão, é querer, que é uma coisa humana, a gente querer que às vezes os novos convertidos, que façam coisas que às vezes a gente não tem muita simpatia em fazer. Muitas das vezes aqueles que são velhos na fé querem estar à frente e ficar só ali, né, dando ordens, faça aquilo outro. Mas se esquecem ou não consideram o que Jesus falou.
eles não há uma importância, não há dado relevância ao que Cristo falou, ao que Cristo fez. Agora vamos também falar sobre um outro versículo, também que é sobre o mesmo tema, que é no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 2. Paulo fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala de alegria completa, que ela é feita através do mesmo pensamento, pensar na mesma coisa, ter o mesmo amor um para com o outro, ser unido de alma e ter o mesmo sentimento. Isso é uma forma bem poderosa de ser igreja. Esse é o padrão, o modelo, é o objetivo de ser igreja. Que a gente tenha todos esses aspectos. E também numa outra visão, num outro sentido também que não haja partidarismo ou vanglória. Que não haja nada que seja feito por benefício de alguém exclusivamente, por uma opinião exclusiva ou por vanglória, mas que as coisas sejam feitas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Vamos traduzir. Vou dar um exemplo. Se eu, vamos supor que eu tenha na minha célula um irmão que eu tenho uma certa simpatia por ele. Eu gosto desse irmão. Sabe, o irmão é da minha mesma classe social, o irmão, ele se veste parecido comigo. Sabe, esse irmão, ele sai nos mesmos restaurantes que eu saio, esse irmão fez as mesmas viagens que eu faço. Ou eu tenho outro irmão que às vezes ele tem uma função pública, ele, por exemplo, ele é um promotor de justiça, ou ele, vou dar um outro exemplo, ou ele é um deputado, ele é um presidente, e, e muitas das vezes esse irmão, eu considero ele menor. Ele, na verdade, eu posso considerar esse irmão às vezes superior, por conta do cargo dele, por conta às vezes do cargo e da posição social que ele exerce na sociedade. E no outro sentido, muitas das vezes, o que pode acontecer, às vezes aquele irmão que mora na região mais afastada, às vezes aquele irmão que mora na periferia, às vezes aquele irmão que fala o português incorreto, aquele irmãozinho que veste uma roupa mais humilde, que pode acontecer, às vezes eu considerar esse irmão inferior, eu posso considerar ele de uma forma que ele é, de alguma forma, ele não é inserido no meu contexto de vida. E aí, nesse sentido, esse irmão, ele não tem comunhão comigo, porque eu criei uma barreira na minha mente. Porque, como diz lá em Romanos, capítulo 12, diz que não vos conformeis com este século, mas os transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente ela não foi renovada, eu estou pensando como no mundo. Porque eu acho, porque às vezes na minha mente o que eu penso que me identifica com ele são coisas terrenas, coisas humanas. Mas a nossa identificação tem que ser pela linhagem do sangue de Cristo, pelo amor de Jesus. Continuando. Não tem cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. O que significa isso? É quando vamos supor que eu estabeleço um projeto, dá um exemplo negativo, que se assemelha a isso. Às vezes eu tenho um projeto, eu quero fazer alguma coisa que só beneficia grupos específicos, que é da minha classe, que é da minha condição, que é do meu povo, que é da minha região, ou que as pessoas que pensam igual a mim, em certos sentidos naturais, em certos sentidos ideológicos, porque isso também acontece. Nós vemos uma geração no mundo que tem essas coisas, né, tão dicotômicas. E, e no outro triste que fala, senão cada um qual do que é dos outros. Então eu fazer algo pensando no outro, não pensando exclusivamente no meu mundinho, no meu círculo fechado. Ou seja, eu gosto de falar é calçar o sapatinho do outro. Eu tentar entender a condição alheia, a condição do meu irmão. Mas não só do meu irmão que está próximo de mim, às vezes aquele irmão, que às vezes eu posso ter uma certa diferença.
uma diferença social, uma diferença de idade, uma diferença cultural e assim por diante. No versículo 5 fala: "Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus", que eu vou falar agora mais rápido. "Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz." Então nós temos aqui Jesus. O que Jesus foi? O que Jesus é? Ele, na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E nesse sentido, ele a si mesmo se esvaziou. Ele tirou de si mesmo tudo aquilo que ele era. Ele tirou de si mesmo tudo aquilo que ele merecia. Tudo aquilo que estava na sua, vamos supor, no seu patamar. Tudo aquilo que estava no seu gabarito. Tudo aquilo que o nome dele carregava. Você, meu irmãozinho, que às vezes você acha que você tem um nome, você tem, sabe, você tem um nome forte, você tem uma linhagem por causa do conta de recursos, sabe, meu irmão? Você precisa mudar o seu coração. Você precisa de transformar sua mente. Você precisa de se quebrantar e entender que Jesus, ele realmente merecia. Ele poderia reivindicar aquilo, o tratamento que ele era. Porque muitas das vezes os irmãos tem irmãos que ficam pensando, o que esse irmão está pensando que é? Ou às vezes faz a pergunta, quem esse irmão está pensando que eu sou? Para me pedir isso ou aquilo? Para fazer determinado serviço? Para obedecer determinada ordem? Então, irmãos, isso é algo que nós temos que meditar, porque Jesus, ele realmente merecia. Mas ele assumiu a forma de servo. Assumiu a forma de servo. Ele se humilhou. Tá vendo? Ele se humilhou. Você está entendendo? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele realmente, e nesse sentido, foi isso que determinou ele ser exaltado sobremaneira. Sabe, irmão, você está querendo exaltação? Você quer ser alguém no reino de Deus? Você tem que ser como Jesus. Você tem que ser alguém que, no sentido do reino. Depois, em outro momento, a gente pode falar a diferença entre salvação e reino. Porque existe uma diferença. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, mas a salvação é pela graça. Eu não quero me ater nesse sentido, que isso é um momento para outra oportunidade. Mas nesse sentido, nós temos que entender que o maior reino de Deus é aquele que serve. Muitas das vezes, o nosso olhar humano e terreno, o maior é aquele que está ali, às vezes, à frente, dando ordens, como eu falei no início. Mas para o Senhor, é aquele que serve. Amém? Eu gostaria que você orasse, gostaria que você meditasse em relação a essa palavra. É um assunto que é pouco abordado, é um assunto que é pouco falado, pelo menos eu nunca ouvi uma palavra que falasse nesse sentido. Eu gostaria que você realmente avaliasse no seu coração. Esse é algo também que serve para mim avaliar a minha postura, né, diante do relacionamento intra-igreja, entre os irmãos. E também isso a gente pode levar também para as pessoas de fora, né? Você que às vezes está numa posição ali de comando, às vezes eu penso que nós temos que ponderar, nós temos que ser exemplo de Jesus, nós temos que ser modelo, porque a Bíblia fala também que a soberba precede a ruína, e o Senhor Deus, ele abomina os soberbos, aqueles que se acham. Isso também tem a ver com justiça própria, a gente achar que a gente merece. Eu gostaria de orar com você nesse momento, finalizando. Amém? Feche seus olhos. Pense, medite em relação a essa palavra. Fale com o Senhor. Ô Espírito de Deus, ô Espírito de vida,
Eu quero orar ao Senhor, Deus, ó Pai, que nós possamos ter esse coração simples como foi o coração simples de Jesus. Um coração, Deus, ó Pai, que não retificava, Deus. Deus, coisas que às vezes o homem, ele exige, às vezes pela posição, às vezes por raciocínios, Deus, ó Pai, entendimentos humanos, terrenos. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar, Deus, ó Pai, ao nosso coração, trazendo vida, trazendo graça, trazendo, Senhor Deus, humildade, trazendo, Deus, ó Pai, alegria, trazendo, Deus, ó Pai, o mesmo pensamento, trazendo, Deus, ó Pai, amor, união de alma, o mesmo sentimento, trazendo sobre nós, Deus, ó Pai, a ausência de partidarismo, a vanglória, e sim, Deus, humildade, a consideração, Deus, ó Pai, que cada um, Deus, ó Pai, de nós é superior a si mesmo. Que seu Espírito, Deus, ó Pai, venha trazer isso na nossa alma, na nossa mente, trazendo mudança, trazendo metanoia, em nome de Jesus. Amém. Que nessa tarde, nessa manhã, nesse momento que você estiver ouvindo, você possa ter falado ao seu coração. Amém, meu querido? Fica com Deus. Que o Senhor possa trazer graça sobre nós, que nós possamos crescermos como igreja, como homens de Deus, em nome de Jesus. Amém.